Quais são os dois usos dos reflexive pronouns? Ou seja, myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves e themselves. Tem dois usos. O primeiro deles é quando quem faz a ação é a mesma coisa ou a mesma pessoa que recebe, que sofre a ação. Por exemplo, eu falo o seguinte, ó, he burned himself while cooking. Ele se queimou enquanto cozinhava. Ele queimou. O verbo é he burned. Ele queimou. O que é que ele queimou? Ele queimou ele. Ele queimou ele. Ou seja, ele se queimou. Para você falar ele se queimou em inglês, você vai usar esse reflexive pronoun. Você vai falar he burned himself while cooking. Ou eu posso falar assim, ó, I talk to myself. Eu falo sozinho. I talk. Quem fala, fala com alguém. Com quem eu tô falando? Com ele? Com ela? Com meu pai? Com a minha mãe? Não. Eu tô falando comigo. I talk to myself. Então, como o sujeito e o objeto são a mesma pessoa, acaba que eu tenho que usar o reflexive pronoun. Agora, qual que é o segundo uso de reflexive pronouns? O segundo uso de reflexive pronouns é quando você coloca, isso é bem importante, hein? Quando você coloca a palavra by, by, mais o reflexive pronoun. É um uso especial dele, que serve para indicar, para passar a ideia de que uma ação foi feita sozinho, sem ajuda. Não, ninguém precisou de ajuda. A pessoa foi lá e fez por conta própria. Que, aliás, é uma boa tradução para o by mais reflexive pronoun, por conta própria. Por exemplo, I learned English by myself. Eu aprendi inglês sozinho. Eu aprendi inglês por conta própria. Ou, you cleaned the house by yourself. Você limpou a casa sozinha. Você limpou a casa sem ajuda. Ou my mother started baking bread by herself. A minha mãe começou a assar pão, baking bread, by herself. Por conta própria, ela não fez um curso, ninguém foi lá ensinar para ela, ela foi fuçando, misturou farinha, água, pôs os temperos, pôs no forno e ficou estranho. Foi lá e fez o ajuste, fez de novo. Até que começou a sair um pão muito bom. É assim que você usa reflexive pronouns. Você vai usar o reflexive pronoun para indicar quando o sujeito e o objeto são a mesma coisa, a mesma pessoa, e se você colocar a palavra by mais o reflexive pronoun, dá a ideia de que algo foi feito sem ajuda, por conta própria. Entendido?